Capítulo 14. Nina. Na pequena e estreita cabine médica, Nina tentava recompor o corpo de Ained, mas ela não havia sido treinada para aquele tipo de trabalho. Durante os primeiros 2 anos de seu estudo na capital de Ravka, todos os grixas corporal que estudavam juntos, assistiam às mesmas aulas, executavam as mesmas autópsias. Mas depois seu treinamento divergia. Os curadores aprendiam o intrincado trabalho de curar feridas, enquanto os sangradores se tornavam soldados, especialistas em fazer danos, não em desfazê-los. Era um modo diferente de pensar a respeito do que era essencialmente o mesmo poder. Mas os vivos exigiam mais de você do que os mortos. Para dar um golpe mortal era preciso estar decidido e ter um objetivo claro. Curar era um processo mais lento, deliberado, um ritmo que demandava estudo cuidadoso de cada pequena decisão. Os trabalhos que havia feito para Cass no último ano ajudaram e, de certa maneira, também o trabalho cuidadoso de alterar humores e aprimorar rostos no rosa branca. Mas, olhando para Ained, Nina desejou que seu treinamento não tivesse sido tão curto. A guerra civil ravicana havia irrompido quando ela ainda era uma estudante no pequeno palácio, e ela e seus companheiros de classe tinham sido forçados a se esconder. Quando a batalha terminou e a poeira baixou, o rei Nikolai tinha pressa em treinar os poucos soldados grixas remanescentes e colocá-los em campo. Então Nina tinha feito apenas 6 meses de aulas avançadas antes de ser enviada à sua primeira missão. Na época, ela vibrou. Agora ela teria sido grata por mais uma semana de aula. Ained era esguia, toda músculos e ossos finos, com a constituição de uma acrobata. A faca havia entrado por baixo de seu braço esquerdo. Tinha passado muito perto. Um pouco mais fundo e a lâmina teria perfurado o ápice de seu coração. Nina sabia que se apenas selasse a pele de Ained como havia feito com Wylan, a garota simplesmente continuaria a sangrar internamente. Então tentou parar o sangramento de dentro para fora. Acreditava ter conseguido fazer um bom trabalho, mas Ained havia perdido muito sangue e Nina não tinha ideia do que fazer com relação a isso. Ela havia escutado que alguns curandeiros podiam tornar o sangue de uma pessoa igual ao de outra, mas se feito de maneira errada, seria o mesmo que envenenar o paciente. O processo estava muito além da sua capacidade. Ela terminou de fechar a ferida, então cobriu Ained com uma manta de lã. Agora, tudo que Nina podia fazer era monitorar seu pulso e respiração. Enquanto acomodava os braços de Ained debaixo da coberta, Nina viu a cicatriz na parte de dentro do seu antebraço. Ela esfregou gentilmente os inchaços e elevações. Devia ter sido a pena do pavão, a tatuagem usada por membros do Menager, a Casa das Exóticas. Quem quer que a tivesse removido havia feito um trabalho bem porco. Curiosa, Nina empurrou a outra manga de Ained. A pele ali era macia e perfeita. Ained não tinha feito o corvo e a taça, a tatuagem de qualquer membro efetivo dos Dregs. Alianças mudavam com o vento no Barrel, mas sua gangue era sua família, a única proteção que importava. A própria Nina tinha 2 tatuagens. A do braço esquerdo representava a Casa da Rosa Branca. A que importava estava em seu braço direito, um corvo tentando beber de um cálice praticamente vazio. Aquela tatuagem dizia ao mundo que ela pertencia aos Dregs, que mexer com ela era se arriscar à vingança deles. Ained estava com os Dregs há mais tempo que Nina e ainda assim não tinha uma tatuagem. Estranho. Ela era um dos membros mais valiosos da gangue e claramente Cass confiava nela, tanto quanto alguém como Cass era capaz de confiar. Nina pensou no olhar dele quando repousou Ained sobre a mesa. Era o mesmo Cass, frio, rude, imprevisível, mas por baixo de toda aquela raiva, pensou ver algo além também. Ou talvez ela só fosse romântica demais. Ela teve de rir de si mesma. Ela não desejaria amor para ninguém. Ele é como uma visita a quem você dava as boas-vindas e depois não conseguia se livrar. Nina afastou do rosto de Ained uma mecha de seu cabelo preto e liso. Por favor, fique bem, sussurrou. Odiou a fragilidade vacilante de sua voz na cabine. Não soou como uma soldado grisha ou um membro implacável dos Dregs, e sim como uma garotinha que não sabia o que estava fazendo, e era exatamente assim que ela se sentia. Seu treinamento tinha sido curto demais, tinha sido enviada à sua primeira missão cedo demais. Zoya tinha dito isso na época, mas Nina havia implorado para ir,
e eles precisavam dela, então a Grisha mais velha cedeu. Zoya Nazialensky, uma poderosa Eros, absurdamente bela e capaz de reduzir a confiança de Nina a cinzas com uma única sobrancelha erguida. Nina a idolatrava, imprudente, tola, distraída. Zoya a tinha chamado de tudo isso e de coisas piores. Você está certa, Zoya. Feliz agora? Em êxtase, disse Jasper da porta. Nina tomou um susto e olhou para cima para vê-lo balançando para frente e para trás, mudando o peso de um pé para o outro. Quem é Zoya? Ele perguntou. Nina afundou-se na cadeira. Ninguém. Um dos membros do triunvirato Grisha. Que chique! Aqueles que comandam o segundo exército? O que sobrou dele? Os soldados Grishas tinham sido dizimados durante a guerra. Alguns haviam fugido, a maioria havia sido morta. Nina esfregou os olhos cansados. Você sabe qual é a maneira mais eficiente de encontrar um Grisha que não quer ser encontrado? Jasper coçou a nuca, tocou suas armas, voltou para o pescoço. Ele sempre parecia estar em movimento. Nunca pensei muito a respeito, disse ele. Procure por milagres e ouça as histórias de Niná. Siga os contos de bruxas e goblins, os acontecimentos inexplicáveis. Às vezes eles são apenas uma superstição, mas frequentemente é verdade no cerne das lendas locais. Pessoas que nascem com dons que seus países não entendem. Nina tinha ficado muito boa em farejar essas histórias. Parece-me que se eles não querem ser encontrados, você deveria deixá-los em paz. Nina o olhou de um jeito sombrio. Os Driscolls não os deixam em paz. Eles caçam Grishas por toda parte. São todos encantadores como Metias? Daí para pior. Preciso encontrar os grilhões. Kaz deixa todos os serviços divertidos para mim. Quer trocar? Perguntou Nina, cansada. A energia frenética do corpo magro de Jasper pareceu diminuir. Ele ficou mais quieto do que Nina jamais o tinha visto, e seu olhar se concentrou em Ened pela primeira vez desde que entrara na pequena cabine. Ele estava evitando, ela percebeu. Não queria olhar para ela. As cobertas se moviam levemente com sua respiração fraca. Quando Jasper falou, sua voz saiu tensa, como as cordas de um instrumento tocadas em uma nota aguda demais. Ela não pode morrer, ele disse. Não desse jeito. Nina olhou para Jasper intrigada. Não desse jeito? Ela não pode morrer, ele repetiu. Nina sentiu uma onda de frustração. Ela estava dividida entre dar um abraço apertado em Jasper e gritar para ele que estava fazendo tudo o que podia. Por todos os santos, Jasper, disse Nina. Estou fazendo o meu melhor. Ele se moveu e seu corpo pareceu voltar à vida. Desculpe, ele falou um pouco tímido. Ele deu um tapinha no ombro dela de modo desengonçado. Você está indo muito bem. Nina suspirou. Não foi convincente. Por que não vai acorrentar um gigante loiro? Jasper bateu continência e saiu da cabine. Inconveniente como ele era, Nina quase ficou tentada a chamá-lo de volta. Sem Jasper não havia nada além da voz de Zoya em sua cabeça e o lembrete de que o seu melhor não era suficiente. A pele de Ened parecia muito fria. Nina pousou uma mão ao lado de cada ombro da menina e tentou melhorar seu fluxo sanguíneo, elevando ligeiramente sua temperatura corporal. Ela não tinha sido totalmente honesta com Jasper. O triunvirato Grisha não queria apenas salvar Grishas dos caçadores de bruxas figerdanos. Eles eram enviados em missões para a Ilha Errante e para Nova Zen porque Ravka precisava de soldados. Eles procuravam Grishas que podiam estar vivendo em segredo e tentavam convencê-los a morar em Ravka e servirem a coroa. Nina era nova demais para lutar na guerra civil ravkana e queria desesperadamente ser parte da reconstrução do segundo exército. Foi o seu talento com idiomas, Shu, Kaelish, Suli, Vierdano e até mesmo um pouco de Zmeni, que finalmente superou as ressalvas de Zoya. Ela concordou em deixar Nina e uma equipe de examinadores grishas acompanharem-na até a Ilha Errante. E apesar de toda a apreensão de Zoya, Nina tinha sido um sucesso. Disfarçada de viajante, ela entrou em tavernas e cocheiras para espionar as conversas e bater papos com os locais, e então contou as conversas dos camponeses para o acampamento. Se vai viajar até Marok Glin, certifique-se de ir durante o dia.
Espíritos atormentados caminham por aquelas terras, tempestades irrompem do nada. A bruxa das colinas existe mesmo. Meu primo de segundo grau foi até ela com um surto de tisse-fio e jura que nunca esteve tão saudável. Como assim ele não bate bem da cabeça? Mais do que você. Eles encontraram 2 famílias grixas se escondendo nas supostas cavernas encantadas em Eastmary e salvaram uma mãe, um pai e 2 garotos, infernais que podiam controlar fogo, de uma multidão enfurecida em Fenfort. Eles até invadiram um navio de escravos perto do porto de Leflin, depois de examinar os refugiados, aqueles que não tinham poderes, receberem uma oferta de passagem segura de volta para casa. Aqueles cujos poderes foram confirmados por um examinador Grisha recebiam a oferta de asilo em Ravka. Somente a velha sangradora, conhecida como a Bruxa das Colinas, decidiu ficar. Se eles querem meu sangue, que venham pegá-lo, ela riu. Pegarei um pouco do deles em troca. Nina falava Kaelish como uma nativa e amava o desafio de assumir uma nova identidade em cada cidade. Mas, apesar de todos os seus triunfos, Zoya não estava satisfeita. Ser boa com idiomas não é o suficiente, ela ralhou. Você precisa aprender a ser menos exagerada. Você fala muito alto, é muito efusiva, fácil de lembrar, assume riscos demais. Zoya, disse o examinador com quem viajavam, pegue leve. Ele era um amplificador vivo. Morto, seus ossos serviriam para aumentar o poder Grisha, da mesma forma que os dentes de tubarão ou as garras de urso que os Grishas usavam. Mas vivo, seu valor era inestimável para a missão delas, treinado para usar seus dons de amplificador para sentir o poder Grisha através do toque. Na maior parte do tempo, Zoya era protetora com ele, mas agora seus olhos azuis profundos se fecharam até parecerem fendas. Meus professores não pegaram leve comigo. Se ela acabar sendo perseguida por uma ordem de camponeses pela floresta, você dirá a eles para pegarem leve? Nina tinha saído batendo os pés, orgulho ferido, envergonhada pelas lágrimas em seus olhos. Zoya gritou para que ela não fosse além da cordilheira, mas ela a ignorou, ansiosa para se afastar o máximo possível da Aeros, e caminhou direto para um acampamento Druskili. 6 garotos loiros, falando figerdano, estavam agrupados em um penhasco acima da costa. Eles não haviam acendido uma fogueira e estavam vestidos como camponeses Kellish, mas ela soube quem eles eram na mesma hora. Eles a observaram por um longo momento, iluminados apenas pelo luar prateado. Oh, graças aos santos, disse ela em um tom Kellish musical. Estou viajando com minha família e peguei a direção errada nos bosques. Pode me ajudar a encontrar a estrada? Acho que ela está perdida, um deles traduziu em figerdano para os demais. Outro se levantou, uma lanterna nas mãos. Ele era mais alto do que os outros e todos os seus instintos gritaram para ela correr assim que ele se aproximou. Eles não sabem o que você é, ela lembrou a si mesma. Você é apenas uma garota Kaelish bonita, perdida na floresta. Não faça nada estúpido. Faça ele se afastar dos outros, depois o derrube. Ele levantou a lanterna, a luz brilhando em ambos os rostos. Seu cabelo era longo e de um louro lustroso, e seus olhos azuis pálidos brilharam como gelo sob o sol de inverno. Ele parece uma pintura, ela pensou. Um santo forjado em folha de ouro nos muros de uma igreja, nascido para erguer uma espada de fogo. O que está fazendo aqui? Ele perguntou em figerdano. Ela fingiu estar confusa. Desculpe, ela disse em Kaelish. Não entendo, estou perdida. Ele disparou para cima dela. Ela não parou para pensar, simplesmente reagiu erguendo as mãos para atacar. Ele era muito rápido. Sem hesitar, ele soltou a lanterna e agarrou seus punhos, juntando suas mãos com força, impossibilitando-a de usar seu poder. Drilges, ele disse com satisfação. Bruxa. Ele tinha um sorriso de lobo. O ataque tinha sido um teste. Uma garota perdida na floresta se encolheria, tentaria pegar uma faca ou uma arma. Ela não usaria as mãos para tentar parar o coração de um homem. Imprudente, impulsiva. Era por isso que Zoya não queria trazê-la. Um Grisha treinado de maneira adequada não cometeria esses erros. Nina tinha sido uma tola, mas não precisava ser uma traidora. Ela suplicou em Kaelish não em ravicano
e não gritou por ajuda, mas quando eles ataram suas mãos, não quando eles ataram as suas mãos, não quando a ameaçaram, nem mesmo quando a jogaram em um barco a remo como um saco de painço. Ela queria gritar de pavor, trazer Zoya correndo, implorar para alguém salvá-la, mas não arriscaria a vida dos outros. O Driscoll a levou até um navio ancorado fora da costa e a jogou em uma cela, no interior da embarcação, cheia de grixas capturados. Foi quando o verdadeiro horror começou. A noite se confundia com o dia na barriga úmida do navio. As mãos dos prisioneiros grixas eram mantidas atadas bem apertado, para impedi-los de usar seu poder. Eles eram alimentados com pão duro repleto de carunchos, só o suficiente para mantê-los vivos, e precisavam racionar água fresca com cuidado, já que nunca sabiam quando receberiam mais. Eles não tinham nenhum lugar para fazer suas necessidades e o cheiro dos corpos e de coisas piores era praticamente insuportável. Ocasionalmente, a embarcação baixava a âncora e os Driscolls voltavam com outro prisioneiro. Os Fijerdanos ficavam de pé fora das jaulas, comendo e bebendo, zombando de suas roupas sujas, de como elas fediam. Apesar da situação ruim, o medo do que poderia estar aguardando por eles era muito mais assustador. Os inquisidores da Corte do Gelo, tortura e a morte certa. Nina sonhou que era queimada viva em uma pira e acordou gritando. Pesadelo, medo e delírios de fome se entrelaçaram de modo que ela já não sabia ao certo o que era ou não era real. Então, um dia, os Driscoll tinham entrado no porão vestidos com uniformes recém-passados, preto e prata, a cabeça do lobo branco bordada em suas mangas. Eles se arrumaram em fileiras organizadas e permaneceram a postos enquanto seu comandante entrava. Como todos, ele era alto, mas tinha uma barba arrumada e seu cabelo loiro comprido era grisalho nas têmporas. Caminhou por toda a extensão do porão, então parou em frente aos prisioneiros. Quantos? Ele perguntou. 15, respondeu o garoto de brilho dourado que a havia capturado. Era a primeira vez que ela o via no porão. O comandante pigarreou e cruzou as mãos atrás das costas. Eu sou Jar Brum. Um tremor atravessou Nina e ela sentiu reverberar em cada grixa na cela, um alerta que nenhum deles poderia ignorar. Na escola, Nina tinha sido obcecada pelos Driscolls. Eles eram as criaturas de seus pesadelos, com seus lobos brancos e facas cruéis, e com os cavalos que eles criavam para enfrentar os grixas. Foi esse o motivo de seu estudo para aperfeiçoar seu Fijerdano e o conhecimento da cultura deles. Tinha sido uma maneira de se preparar para eles, para a batalha que viria, e Jarnbran era o pior deles. Ele era uma lenda, um monstro esperando no escuro. Os Driscoll existiam há centenas de anos, mas sob a liderança de Bran, sua força tinha dobrado de tamanho e se tornado infinitamente mais mortal. Ele havia mudado o treinamento deles, desenvolvido novas técnicas para descobrir grixas em Fijerda, se infiltrado nas fronteiras de Ravnica e começado a perseguir grixas desertores em outros territórios, inclusive caçando navios de escravos, libertando os grixas capturados com o único propósito de acorrentá-los novamente e enviá-los para Fijerda para julgamento e execução. Ela havia imaginado que enfrentaria Bran um dia, como uma guerreira vingativa ou uma espiã esperta. Ela não havia se imaginado confrontando-o enjaulada e faminta, mãos atadas, vestida com trapos. Bran devia saber o efeito que seu nome provocaria. Ele esperou um longo momento antes de dizer em Kailis excelente. Diante de vocês está a nova geração de Driscoll, a ordem sagrada encarregada de proteger a nação soberana de Fjerda, erradicando gente do seu tipo. Eles levarão vocês a Fijerda para enfrentar um julgamento e assim ganharem a patente de comandante. Eles são os mais fortes e melhores entre os seus. Valentões, pensou Nina. Quando chegarmos a Fijerda, vocês serão interrogados e julgados por seus crimes. Por favor, disse um dos prisioneiros, eu não fiz nada, sou um fazendeiro, nunca fiz mal a vocês. Você é um insulto a Jel, Bran respondeu. Uma praga nesta terra. Você fala de paz, mas é quanto aos seus filhos?
Mas e quanto aos seus filhos? Para quem você pode passar esse poder demoníaco? E quanto aos filhos deles? Salve suas súplicas para os homens e mulheres indefesos ceifados pelas abominações grixas. Ele encarou os Driscoll. Bom trabalho, rapazes, disse em fingir dano. Navegaremos para Gelholm imediatamente. Os Driscolls pareciam a ponto de explodir de orgulho. Assim que Bran saiu do porão, eles começaram a bater nos ombros uns dos outros afetuosamente, rindo de alívio e satisfação. Foi mesmo um ótimo trabalho, disse um deles em fierdano. 15 grixas para serem entregues à Corte do Gelo. Se isso não valer uma promoção, você sabe que valerá. Ótimo, estou cansado de ter de me barbear toda manhã. Vou deixar crescer uma barba que chegue ao umbigo. Então um deles se esticou pelas grades e agarrou Nina pelos cabelos. Eu gosto desta aqui. Continua bonita e curvilínea. Talvez devêssemos abrir a porta da cela e jogar uma água nela. O garoto de cabelo lustroso afastou as mãos de seu companheiro com um tapa. Qual é o seu problema? Disse ele, a primeira vez que havia falado desde a partida de Bran. A breve onda de gratidão que ela sentiu desapareceu quando ele disse: Você fornicaria com uma cadela? Depende. Qual a aparência da cadela? Os outros rugiram com risadas enquanto subiam. O garoto dourado que a havia comparado com um animal foi o último a partir, e quando ele estava prestes a sair pela passagem, ela disse em fingir dano firme e perfeito. Que crimes? Ele congelou, e quando olhou de volta para ela, seus olhos azuis brilhavam de ódio. Ela se recusou a desviar. Como você aprendeu a falar minha língua? Você serviu nas fronteiras ravicanas do norte? Sou Kailis, ela mentiu. Posso falar qualquer idioma. Mais uma bruxaria. Se por bruxaria você quer dizer práticas arcanas de leitura, seu comandante disse que seríamos julgados por nossos crimes. Só quero que me diga que crime eu cometi. Você será julgada por espionagem e crimes contra o povo. Não somos criminosos, disse um fabricador em fierdano hesitante de seu canto no chão. Ele estava lá há mais tempo e estava fraco demais para se levantar. Somos pessoas comuns, fazendeiros, professores. Não eu, Nina pensou sobriamente. Sou um soldado. Vocês terão um julgamento, disse o Driscoll. Serão tratados com mais justiça do que gente do seu tipo merece. Quantos grixas já foram considerados inocentes? Perguntou Nina. O fabricador resmungou. Não o provoque. Você não mudará a opinião dele. Mas ela agarrou as grades com as mãos atadas e disse: Quantos? Quantos você já mandou para a pira? Ele lhe deu as costas. Espere! Ele a ignorou. Espere, por favor, apenas só um pouco de água fresca. Você trataria seus cães assim? Ele parou com a mão na porta. Eu não deveria ter dito isso. Cães pelo menos entendem de lealdade, fidelidade com a matilha. É um insulto aos cães serem comparados a você. Vou alimentar uma matilha de cães famintos com você, Nina, pensou. Vou alimentar uma matilha de cães famintos com você, Nina pensou. Mas tudo o que ela disse foi: água, por favor. Ele desapareceu pela passagem. Ela o ouviu subir a escada e a escotilha fechou com uma batida forte. Não gaste seu tempo com ele, o fabricador aconselhou. Ele não demonstrará nenhuma gentileza. Pouco mais tarde, contudo, o Driscoll voltou com um pequeno copo e um balde de água limpa. Ele o deixou dentro da cela e fechou as grades com uma batida violenta sem falar nada. Nina ajudou o fabricador a beber, depois tomou um copo. Suas mãos tremiam tanto que derramou metade da água na blusa. O fierdano se virou e com prazer Nina viu que o tinha envergonhado. Eu mataria por um banho, ela zombou. Você poderia me lavar. Não fale comigo, ele resmungou, já caminhando firme em direção à porta. Ele não voltou, e eles ficaram sem água potável pelos próximos 3 dias. Mas quando a tempestade se abateu sobre eles, aquele pequeno copo salvou sua vida. A cabeça de Nina caiu e ela acordou abruptamente. Ela havia cochilado? Mathias estava de pé na passagem fora da cabine. Ele preenchia a porta muito alto para ficar confortável no interior da embarcação. Há quanto tempo ele a observava? Rapidamente, Nina verificou o pulso e a respiração de Ained, aliviada por descobrir que ela parecia estável.
Eu estava dormindo? Ela perguntou, cochilando. Ela se alongou, tentando espantar a exaustão. Mas não roncando? Ele não disse nada, apenas a observou com aqueles olhos de pedras de gelo. Eles te deixaram usar uma navalha? Suas mãos algemadas tocaram o rosto recém-barbeado. Jasper fez isso. Jasper devia ter cuidado do cabelo de Mathias também. Os tufos loiros que haviam crescido erraticamente tinham sido aparados. Eles continuavam muito curtos, uma penugem dourada sobre a pele nua que deixava à mostra os cortes e contusões de sua última luta no Hellgate. Contudo, ele deve estar feliz de se livrar da barba, pensou Nina. Até concluir uma missão sozinho e receber o status de oficial, Androsky deve permanecer barbeado. Se Mathias tivesse levado Nina para enfrentar o julgamento na Corte do Gelo, ele teria recebido essa permissão. Ele poderia vestir a cabeça do lobo cinzento que marcava um oficial dos Druskell. Ela ficava enojada só de pensar. Parabéns por recente promoção na hierarquia de assassinos. O pensamento a ajudou a lembrar com quem ela estava lidando exatamente. Ela se endireitou na cadeira, queixo erguido. "Je Marden Mathias?" Ela perguntou. "Não", disse ele. "Prefere que eu fale em Kersh?" "Não quero ouvir meu idioma na sua boca." Ele olhou para os seus lábios e ela sentiu um rubor indesejado. Com prazer vingativo, ela disse em Fierdano. "Mas você sempre gostou do jeito que eu falava a sua língua. Sempre disse que soava puro." Isso era verdade. Ele amava seu sotaque, as vogais de uma princesa, cortesia de seus professores no pequeno palácio. "Não fosse a barra, Nina", ele disse. O Kerk de Mathias era feio, bruto, o sotaque gutural dos ladrões e assassinos que havia conhecido na prisão. Aquele perdão é um sonho ao qual é difícil me agarrar. A memória da pulsação diminuindo sob meus dedos é muito mais fácil de trazer à mente. "Pode tentar", disse ela, sua raiva chamejando. Ela estava cansada de suas ameaças. "Minhas mãos não estão presas agora, Helva." Ela curvou as pontas dos dedos e Mathias engasgou enquanto seu coração começava a acelerar. "Bruxa!" Ele disparou, agarrando o peito. "Tenho certeza de que consegue fazer melhor do que isso. Você deve ter uma centena de nomes para mim atualmente." "Milhares", ele grunhiu enquanto o suor brotava de sua testa. Ela relaxou os dedos, sentindo-se subitamente envergonhada. O que ela estava fazendo? Punindo-o? Brincando com ele? Ele tinha todo o direito de odiá-la. "Vá embora, Mathias. Tenho uma paciente para tratar." Ela se concentrou em verificar a temperatura de Inês. "Ela vai sobreviver? Você se importa?" "Claro que me importa. Ela é um ser humano." Ela leu nas entrelinhas daquela frase. Ela é um ser humano, diferente de você. Os Fierdanos não acreditavam que Grishas fossem humanos. Eles nem mesmo os equiparavam aos animais, sendo algo inferior e demoníaco, uma praga no mundo, uma abominação. Ela ergueu um ombro. "Eu não sei, para ser sincera. Eu fiz o meu melhor, mas meu dom não é para isso." Cass perguntou se a Rosa Branca enviaria uma delegação para Rincala. "Você conhece a Rosa Branca?" A do Oeste é um dos assuntos favoritos nas conversas em Hellgate. Nina parou. Então, sem dizer nada, arregaçou a manga da camisa. Duas rosas se entrelaçavam na parte interna de seu antebraço. Ela poderia ter explicado o que ela havia feito lá, que ela nunca tinha ganhado a vida na cama, mas o que ela fazia ou deixava de fazer não era problema dele, que ele acreditasse no que achasse melhor. "Você escolheu trabalhar lá?" Escolher não é exatamente a palavra, mas sim. "Por quê? Por que continuaria em Kerk?" Ela esfregou os olhos. "Eu não podia deixá-lo no Hellgate." "Você me colocou em Hellgate." Aquilo foi um erro, Mathias. A raiva se acendeu nos olhos dele, a aparência calma desaparecendo. "Um erro? Eu salvei sua vida e você me acusou de ser um traficante de escravos." "Sim", disse Nina. "E passei a maior parte do último ano tentando descobrir um jeito de consertar as coisas." "Alguma verdade já passou pelos seus lábios?" Ela se afundou cansada na cadeira. "Eu nunca menti para você. Nunca mentirei." "As primeiras palavras que disse para mim foram uma mentira.
Ditas em Kyles, se bem me lembro. Ditas logo antes de você me capturar e me enfiar em uma jaula. Acha que aquele era o momento certo de ser sincera? Eu não deveria culpá-la. Está fora do seu controle. A dissimulação faz parte da sua natureza. Ele espiou o pescoço dela. Seus machucados sumiram? Eu os removi. Isso te incomoda? Mathias não disse nada, mas ela vislumbrou certa vergonha em seu rosto. Mathias sempre havia lutado contra sua própria decência. Para tornar-se um Druskelly, ele tinha que matar o que havia de bom dentro dele. Mas o garoto que ele deveria ter sido sempre estava lá, e ela começou a ver seu verdadeiro eu nos dias que passaram juntos após o naufrágio. Ela queria acreditar que aquele garoto ainda estava lá, trancafiado apesar de sua traição e do que ele havia enfrentado em Hellgate. Ao olhar para ele agora, ela não podia ter certeza. Talvez aquele fosse seu verdadeiro eu, e a imagem à qual ela havia se agarrado no último ano fosse uma ilusão. Preciso cuidar de Inês, ela disse, louca para que ele fosse embora. Ele não saiu. Em vez disso, falou. Você pensou em mim, Nina? Eu atormentei seu sono? Ela deu de ombros. Uma Corporalnik pode dormir sempre que desejar, embora ela não pudesse controlar seus sonhos. Dormir é um luxo em Hellgate, é um perigo. Mas quando eu dormia, eu sonhava com você. Ela levantou a cabeça abruptamente. Isso mesmo, disse ele, sempre que eu fechava os olhos. O que acontecia em seus sonhos? Ela perguntou, ansiosa, mas também temerosa pela resposta. Coisas horríveis. Os piores tipos de tortura. Você me afogava devagar, queimava meu coração dentro do peito, me cegava. Eu era um monstro. Um monstro, uma donzela, uma sílfide de gelo. Você me beijava, sussurrava histórias no meu ouvido, cantava para mim e me segurava enquanto eu dormia. Sua risada me perseguia ao acordar. Você sempre odiou minha risada. Eu amava sua risada, Nina. E seu coração feroz de guerreira. Eu poderia ter te amado também. Poderia ter. Um dia, antes de ela o trair. Aquelas palavras provocaram uma dor profunda em seu peito. Ela sabia que não devia falar, mas não conseguiu se segurar. E o que você fazia, Mathias? O que fazia comigo nos seus sonhos? O navio adernou gentilmente. As lanternas sacudiram. Seus olhos eram fogo azul. Tudo, disse ele enquanto se virava para sair. Eu fazia de tudo.